Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada e justificada, mediante a fé, e que está em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, o Cristo que nos ama com o seu amor eterno e com seu precioso sangue. Ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, nos dando nele mesmo a certeza e a segurança da nossa salvação, como afirma as Escrituras. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho, da justiça da fé, no qual nele nós os que cremos estamos firmados e edificados para a glória de Deus. Creia. Estou aqui mais uma vez e desta vez vamos aqui dar início ao maior tema da Bíblia Sagrada, que é a nossa salvação. Salvação esta que não se perde, salvação esta que está assegurada em Cristo e está nas mãos dele a vida dos seus eleitos e que ninguém das mãos dele pode arrebatar. Ou seja, por muitos e muitos anos, muitos têm pregado com ameaça a perca da salvação dos eleitos de Deus. É possível perdermos a nossa salvação? Não, não é possível. Por que, Giselmo, não é possível perder a salvação? Porque a nossa salvação se deu em Cristo e antes dos tempos eternos, ou seja, antes que Deus criasse o mundo, criasse as coisas que nele há, criaste o jardim, criaste Adão, e Adão viesse a pecar, nós já éramos escolhidos por ele em Cristo, e em Cristo também salvos, diz a palavra. Salvação eficaz e verdadeira dos filhos de Deus não está baseada depois do pecado de Adão, mas sim está baseada e sustentada pelo próprio Deus em Cristo antes dos tempos eternos. Confira esta verdade em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 9 em diante, que diz que nos salvará, é assim? Não, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em quem? Em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Em Efésios capítulo 1, versículos 4, diz que Deus em Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Como ser um santo irrepreensível habitando numa carne? A palavra deixa bem claro que a nossa salvação em Cristo não foi somente, toma aí, Gisele, uma salvação e agora se vira. Diz que essa salvação me foi dada em Cristo e também me foi dada a garantia, a certeza de que Cristo vive e intercede pelos salvos. Confira esta verdade em Hebreus capítulo 7, versículos 25, que diz a palavra do nosso Pai a respeito deste santo irrepreensível. Porque todos os dias nós somos tentados, nós somos levados até mesmo a cometer pecado. Não praticar, mas cometer por causa da fraqueza e fragilidades da nossa carne. Mas temos a garantia de que nós temos um Cristo que também é como sacerdote, que está sempre intercedendo por nós para que de modo nenhum nós venhamos perder a salvação. Veja isto em Hebreus capítulo 7, versículos 21, que diz: por isso, para que não percamos a salvação, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre e para interceder por eles. Então, é uma mentira rebelde, perversa e ímpia contra a Escritura afirmar que um eleito de Deus, por ele conhecido de antemão,
predestinado, chamado, justificado e glorificado em Cristo, perca a sua salvação. Hebreus diz que não, que Deus pode sim totalmente salvar os que se chegam por Ele, diz a palavra, por intermédio de Cristo, diz a palavra, e que em Cristo nós temos, diz a palavra aqui, esta certeza que nós temos ele também como o intercessor, para não permitir que pecado nenhum nos leve à perca da salvação. A palavra diz que ele intercede por nós, diz a palavra, porque ele vive e vive para sempre. Então, Gisele, que esta salvação não se perde, eu posso viver pecando? Não. A palavra deixa bem claro que quem é ovelha de Jesus Cristo, ouve a Ele. E se houver alguma tentativa de alguém baseado neste pensamento de que se eu sou salvo uma vez e sou salvo para sempre, eu posso viver pecando. Não pode, porque esta salvação tem como providência de Deus sobre a vida dos salvos a disciplina de Deus. E diz a palavra que nós somos por Deus disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, quem pensa desta forma e vive desta forma, ou seja, fazendo da graça de Deus libertinagem, é porque este não é filho, é bastardo. Diz o livro de Hebreus que os filhos Deus sempre tratou e tratará com disciplina para que eles não saiam da sua vontade e não perca a sua salvação. Então, Gisele, quem afirma dizer que tem a vida eterna, ou seja, é salvo uma vez e salvo para sempre, e vai viver pecando, é porque estes não são ovelhas de Cristo e não crê em Cristo e nem estão nas mãos dele, por isso são arrebatados e levados para a condenação. Veja isto em João capítulo 10, versículos 26 em diante, que diz a palavra com relação à nossa segurança, na nossa salvação que está em Cristo. Diz assim a palavra: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas o que? Me seguem. Eu lhes dou a vida passageira, eu lhes dou a vida até vocês pecar. Não, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão eternamente. E ninguém pode arrebatar das minhas ou da minha mão. Então, que a nossa salvação está em Cristo, desde os tempos eternos, desde antes da fundação do mundo, antes do pecado de Adão. O que significa isso? Que nós somos salvos totalmente por Ele, que aqui estamos dentro de um plano salvífico, baseado em Cristo e no seu perfeito sacrifício, que não há sombra de nós pensarmos que podemos perder a salvação. Ainda que muitos insubordinados, ímpios, lobos, em peles de ovelha, pregue o contrário, ameaçando o povo de Deus quanto à sua salvação, negando estas verdades, que quem está em Cristo é de Cristo para sempre. Quem é destinado para a vida eterna porque foi por ele escolhido antes da fundação do mundo e não pelo seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio não manifesta a verdadeira salvação, mas uma frágil salvação que depois que o homem crê, tem que ser sustentada por ele mesmo através de obras e sacrifícios, através dos seus atos que eles acham que o homem tem algo de bom para dar a Deus em troca da sua salvação. Não tem e nem terá, porque a salvação dos eleitos de Deus que deu antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos. E esta salvação em Cristo Jesus está completa mesmo? Sim, confira esta verdade em Romanos, no capítulo 8, versículos 29 em diante, que diz assim a palavra do nosso Pai. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também o que? O chamou. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes o que? Chamou. E aos que chamou, a estes
também justificou. E aos que justificou, disse Alma, a estes também glorificou. Então, a nossa salvação, sim, verdadeiramente está em Cristo, e por ele começada, e por ele também é completada, como afirma Filipenses capítulo 1, versículo 6, que derruba toda a falsa doutrina que amedronta o povo de Deus com a perca da sua salvação. Em Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Judas 24, que é um capítulo só, diz que ele é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar com exultação diante da sua glória. Ou seja, ninguém vai estar naquele dia com o sentimento de que vai ser julgado e lançado no inferno. Então, outros assuntos que nós vamos falar, a palavra diz justificou e glorificou. Nós somos justificados e glorificados em Cristo, porque esta obra, quem começou foi Ele mesmo, e foi Ele mesmo que a completou. Ou seja, estamos dentro de um plano perfeito de Deus quanto à nossa salvação, que é eterna e é para sempre. Creia, estaremos aqui no próximo tema, nos aprofundando ainda mais acerca deste assunto. Creia e crês de Cristo, graça e paz.